Bom, então, gente, voltamos para continuar. Então, vamos ler a palavra de Deus, mas antes vamos convidar o autor dela. Bondoso Deus e soberano Pai, peço, Pai, que o Senhor abençoe nesse dia a tua palavra. Venha, Pai, ministrar a tua palavra aqui e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Então, aqui em Isaías 49, eu quero ler esses dois capítulos, 49 e 50, né? Porque está casado aqui. O capítulo 50 até o versículo 3, ele fala de Jerusalém será reconstruída, amém? Então eu vou aproveitar e vou ler os dois capítulos, amém? Vamos ler comigo aqui. Isso é Deus falando com você através de mim. Escute a voz dele que está saindo, amém? E você crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Espírito que está movendo Antônio aqui para falar com vocês. Através, não é de Antônio, é através da palavra dele. Isso é a palavra de Deus, ó. Então ele está falando comigo e com você. Antônio que ele está usando, Antônio está escutando a voz dele. E também está pegando para mim também. Amém? Deus abençoe. Bora lá. O servo de Deus, a luz para os povos. Quem é esse servo? É Antônio? Não. É Jesus Cristo. Agora é Jesus Cristo através de Antônio. Porque o corpo dele está lá na glória ainda. E o Espírito dele desceu para fazer isso aqui que ele está fazendo agora. Pegando Antônio para falar com você. Amém? Então aqui nesse capítulo fala, o servo de Deus, a luz para os povos. Esse é Jesus Cristo. Amém? Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção. Todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quando o Senhor Deus me escolheu, eu nem havia nascido. Quando ele me chamou pelo nome, ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Amém. Ele me disse, Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Amém. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa. Amém. Aleluia. Amém. Versículo 4. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Amém. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse, aleluia, você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos, e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, aleluia, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos, e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo, reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés, em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Jerusalém será reconstruída.
O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo um país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão direi: vocês estarão livres. Amém. Como ovelhas eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol nem pelos ventos quentes do deserto. Pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes d'água. Amém. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes do norte e do oeste e de Assua no sul. Pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Amém, Jesus. Versículo 14 do capítulo 49 de Isaías. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Amém. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço de suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa. Amém. Enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias, que você usará como orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Amém. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Amém. Os que nasceram no cativeiro, os que voltaram para morar em você, lhe dirão um dia: este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Amém, Jesus. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira, que criou esses filhos para mim. Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão, aleluia, levantarei a mão, um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês. Amém. Carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão de suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês. Amém. E encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim nunca ficarão desiludidos. Amém. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês. Aleluia. Aqui nesse versículo 25 ele está falando bem claro. Então é exatamente isso. Ele disse aqui, ó:
Versículo 25. Veja só o que é que Deus diz aqui. Ó. O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, e os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês. Quem são os nossos inimigos? Os espíritos malignos. Tá entendendo? Então, tudo sob o controle de Deus. Deus está sob o controle de todos eles. Amém? É só você ter confiança em Deus e deixar Deus assumir a sua vida. Continuando aqui. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Amém. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Amém. Que eu, o poderoso de Deus de Israel, sou o seu Redentor. Aleluia. Agora, aqui continuando aqui no capítulo 50, né, que é exatamente a extensão, até o versículo 3, a extensão dessa reconstrução de Jerusalém, amém? O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora? Como um homem manda embora a sua mulher? Então onde está o documento de divórcio? Ou acha que eu os vendi como escravo, a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados, e eu os mandei embora por causa das suas maldades. Das suas maldades. Deuteronômico, vamos aqui numa referência, que isso já é o capítulo 50. Eu vou ler ele com as referências, olha só. Deixa eu passar mais um pouco aqui. Deuteronômico 24, versículo 1 diz: Moisés disse ao povo, pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Em Mateus 18, 25 diz assim, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e o que fosse vendido também, tudo que ele possuía. Vamos aqui, versículo 2 do capítulo 2 de Isaías 50, diz assim, por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Porque ninguém respondeu quando eu chamei. Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca, amém. Faço os rios virarem um deserto, assim por falta de água. Os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Em Êxodo 7, versículo 18 diz: os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios é o que? É o mundo, gente. A Bíblia fala que o Egito, a Bíblia fala no Egito, o Egito é o mundo, amém? Terão nojo de beber água dele. Salmos 106, versículo 9 diz: o Senhor Deus deu ordem e o mar vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivesse pisando em terra seca. Continuando, versículo 3 do capítulo 50 de Isaías, diz assim, posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. Isso é Deus, gente. Deus pode tudo. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. Êxodo
10, versículo 21, diz assim, ó, então o Senhor Deus disse a Moisés, levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada, meu amigo, pia mesmo. Você é tão escuro que você pode tocar na escuridão. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12 diz, olha, em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto. E a lua ficou toda vermelha como sangue. Como sangue. Versículo 4. Aqui o sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. Amém? Diz o seguinte: o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados todas as manhãs. Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O que ele vai dizer. Todo dia, de 5 horas da manhã, a gente estamos reunidos, orando e pedindo a Deus, intercedendo pela nação e pelos nossos familiares. Viu? E Deus, olha o que é que Deus diz para a gente, olha. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer. Lá na oração a gente estamos ensinados, nós pede a inspiração de Deus e Deus vai colocando palavras na gente e a gente vai orando e vai pedindo por um, vai pedindo por outro. É isso que Deus gosta. Deus gosta de ver seus servos falando, pedindo, clamando, orando, intercedendo. Deus ama isso. Por isso que aqui no versículo 4 do capítulo 50 ele diz assim, olha, o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O que ele vai dizer. Êxodo 4:11 diz o seguinte: porém o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano? Isso é uma pergunta. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Você vê em Mateus 11:28, ele diz, venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso, tá vendo? Então nós precisamos entregar essa carga a Deus. Você não está aguentando carregar essa carga. Eu não estava mais aguentando viver daquela maneira. Então quando a gente vai à casa do Senhor, nós vamos entregar essa carga da semana. Na semana houve muita coisa, houve muita flecha maligna na sua cabeça. E a gente vai ali louvar a Deus, adorar a Deus, entregar nossa carga a Ele, agradecer a Ele, porque sobrevivemos a essa semana de trabalho, né? É isso que Deus nos chama. E Deus quer tirar essa carga pesada de você. Mas para isso Ele precisa que você abra a porta. E a porta é quando você se arrepende dos seus pecados e confessa a Ele. Na beirada da sua cama. É quando você entrega a carga a Ele. Senhor, não aguento mais. Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajude. Aí Ele entra em cena. Aí Ele vai, você chamou e Ele veio para te ajudar. Ele vai te conduzir exatamente aonde Ele quer. Agora, para isso, você tem que tirar a sua maneira de lado. Você tem que sair fora disso aí. Porque isso não vai te ajudar. Ou você entrega o seu caminho a Deus para Ele te conduzir, ou então você vai se atrapalhar. Porque você vai colocar a sua maneira. E Deus não aceita a sua maneira. Deus aceita a maneira dele. Amém? Só assim nós encontramos o descanso. É quando a gente entrega a Deus. Então vamos continuar aqui. Versículo 5. O Senhor Deus diz, me deu entendimento. O Senhor Deus me deu entendimento. E eu não me revoltei, nem fugi dele. Nem fugi dele. Em Salmos 40, 6-8 diz assim, olha. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício. Vamos ler novamente aqui, aqui, ó. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei,
nem fugir dele. Aí em Salmos 40, 6 ao 8 diz assim, olha, não queres animais oferecidos, nem sacrifício, nem oferta de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifício oferecido para tirar pecados. Pelo contrário, sacrifício, no caso, penitência, né? Meu amigo, isso é conversa. Ó, vamos aqui, ó. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifício oferecidos por tirar pecado. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir. Amém. E por isso respondi, 2 pontinhos, aqui estou, aleluia. As tuas instruções para mim estão no livro da vida. Olha aqui o livro da vida, ó. As instruções de Deus, ó, para a tua vida. Tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada, ó. Ó, tô pegando essa daqui porque é aqui o livro, ó, mas aqui, ó. Tá aqui o livro, ó. Isso é o salmista falando? Não, é eu falando, é você falando para Deus. Tá entendendo? Olha aqui, ó. E por isso respondi, ó que coisa linda aqui. Aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da vida. Aleluia. No livro da lei, né? E tenho prazer em fazer a tua vontade. O meu Deus guarda a tua lei no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 26, versículo 39, ele diz: ele foi pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Vamos continuar. Versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me batiam. Olha, você para entender. Veja só aqui. Isso aí é Isaías. Antes, muito antes de Jesus Cristo chegar. Mas olha onde o Espírito que estava em Jesus Cristo já estava falando aqui. Ó para aqui, ó. Através de quem? Do salmista. Olha aqui. O que é que ele já estava anunciando, ó. Versículo 6, ó. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Lamentações 3, versículo 30 diz: quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. Em seguida cuspiram, Mateus 26, 67. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele, mas eu me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha, e sei que serei humilhado. Ezequiel 3, 8 e 9 diz: mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. Versículo 8. Vamos continuar aqui. Versículo 8. Pois o meu defensor está perto. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos junto ao tribunal. A quem quer me processar, que venha e apresente a sua acusação. Romanos 8, 32 ao 34 diz: porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Amém. Se ele nos deu o seu Filho, não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados.
Tá vendo? Então, olha, é muito perigoso. É muito perigoso uma pessoa acusar um cristão. Saiba que um cristão carrega o Espírito de Deus nele. Se você ofender um filho de Deus, você está ofendendo a Deus. E Jesus disse que contra ele até que fosse, mas contra o Espírito Santo não faça isso, que é perigoso, que não vai ter perdão para você, se você ofender um filho de Deus. Porque no filho está o Espírito de Deus, então você está ofendendo a Deus. Então é importante que você, seja reverente, escuta, apenas escute. Se você não concorda ou aquilo está errado, mas fique calado. Não vá contra um filho de Deus, não. Porque tem vezes que Deus está usando aquele filho para te dar uma repreensão. E é melhor você ser humilde, porque os humildes serão exaltados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu. Foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós, tá vendo? Então, isso é os filhos de Deus, gente. Presta atenção. Quando você vê um ali falando de Deus, fica do lado. Não fica contra, não. Porque aquela pessoa está falando de Deus, não é do diabo, não. Você tem que escutar a palavra, não quem é que está falando. Não, escuta a palavra. Se aquela pessoa, pode ser quem for, se ela disser, Deus te abençoe, diga amém, porque é o Espírito que está falando, não é a carne. Não é a natureza daquele ser humano. Tá entendendo? Desde que ele se acerte com Deus. Mas fique do lado dele. Não seja contra não, porque você está contra uma coisa que Deus está falando através dele. Versículo Romanos, né? Aqui a referência Romanos 8, 32 ao 34, né? Então veja só o que é que o Espírito Santo fala através de Paulo nas cartas de Romanos. Olha, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será, não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Continuando aqui, versículo 9. Só falta 3 versículos para terminar o capítulo 50. Diz assim, o Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Em Jó 13, 28, diz assim, assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Em Salmo 102, 26, diz assim, a terra e o céu vão acabar, mas tu viverás, amém, para sempre, amém. A terra e o céu se gastarão como roupas, tu os tocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora, amém. Aleluia. Versículo 10 do capítulo 50 de Isaías diz, escute vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Aleluia. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhuma raiz de luz, confie no Senhor, põe a sua esperança no seu Deus. Amém. E em 2 Crônicas 20, 20, fala o seguinte, na manhã seguinte,
todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escute, confie no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confie nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Amém? Versículo 11, finalizando o capítulo, a nossa meditação aqui nos dois capítulos, 49 e 50 de Isaías. Então, fechando aqui no versículo 11, depois dessa confissão aqui, né, que alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Você imagina se nós fosse confiar no exército brasileiro? Me diga aí, tem como condição? Aí vem outro que é maior e toma. Veja lá nossos irmãos lá na Ucrânia. Tá entendendo? Então não é em carro de guerra, nem é em união de nações que vai te dar segurança de nada, não. Tua segurança só tem é em Jesus Cristo. Tá entendendo? É em Jesus Cristo. É o cumprimento da palavra dele. A palavra dele está se cumprindo em nossos dias. Pai matando filho, filho matando pai, homossexual no meio do mundo, homossexualismo, lesbianismo, incredulidade, sujeira, todo tipo de sujeira está sobre o mundo, gente. A palavra de Deus está se cumprindo, ele disse que ia acontecer e vai acontecer e está acontecendo. O que Deus quer para a gente é que você aprume seu caminho no caminho dele, para você não ficar sujeito a esses canhões, a essas bombas que tá tudo guardada para destruir o ser humano. E Deus fez um caminho através dele, do filho dele, para você escapar dessa guerra. Porque vai ter os que vai ficar. Mas Deus está preocupado com aqueles que não querem ficar. Porque os que querem ficar, eles não querem aceitar a maneira de Deus. E vão ficar porque não querem aceitar a maneira de Deus. Mas será que você, sabendo de tudo isso, você quer ficar? Tendo o caminho da salvação? Tendo o caminho que Deus está abrindo para você escapar? E você rejeitar por causa dos vícios do mundo? Aonde Deus diz que as coisas do mundo jazem do maligno? Aí você sente prazer no diabo? É hora de você voltar, meu filho, pegar o caminho ao contrário. Chega, pare. Pare dessa vida, você não está sendo feliz, não. É hora de você